Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Paulista. Quero agradecer rapidamente a presença de todos e desejar uma boa sessão. Começando com o primeiro pedido de preferência da pauta, é o 20º da pauta, processo 1498 de 2025, denunciados Brian Henrique Matos Teodoro, do Atlético do Ibrachena, por incursão no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1º, CBJD. Segundo denunciado, o senhor João Vitor Damião dos Santos, atleta da Ponte Preta, por incursão também no mesmo dispositivo, pelo Paulista Sub-17. É o auditor relator, doutor Ricardo, que está com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Boa tarde a todos. Mais uma vez, desculpa o meu atraso. Eu moro em Taubaté e a viagem que demora 2 horas, hoje demorou 4 horas e 15. Então, por esse motivo o atraso. Senhora presidente, o processo é o 1498, de 2025, onde a douta Procuradoria denuncia o senhor João Vitor Damião dos Santos, como incurso no artigo 154A, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, pois, conforme relato do árbitro, ele foi expulso por desferir um chute na perna de seu adversário, número 6, da equipe Ibrachina Futebol Clube, o senhor Brian Henrique Matos Teodoro, com a bola fora de jogo. Conforme considerado a súmula pelo lado da partida, o atleta João Vitor Damião dos Santos foi expulso, mediante seu cartão vermelho direto, por ter desferido um chute na perna de seu adversário fora da disputa de jogo. É o que consta no campo, na súmula do cartão vermelho. A segunda denúncia é relacionada ao atleta Brian Henrique Matos Teodoro, também como incurso no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1, nesse caso, do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Por quê? Porque o árbitro relatou que o atleta Brian ele deu um empurrão com alta intensidade, com um punho cerrado na altura do peito do seu adversário número 9, o senhor João Vitor Damião dos Santos. E isso está constando na súmula. Conforme anunciado na súmula, pelo lado da partida, Brian Henrique Matos Teodoro foi expulso, mediante decisão do cartão vermelho direto, eis que deu um empurrão com os punhos cerrados na altura do peito do seu adversário, fora da disputa de bola. Isso, e consta isso em súmula. Essa é a denúncia da Procuradoria, senhor presidente. O senhor João Vitor Damião dos Santos, ele não possui antecedentes, e o senhor Brian Henrique Matos Teodoro também não possui antecedentes no alto tribunal. Nós temos o processo relatório do diretor do jogo, o relatório do jogo, a súmula da partida, onde consta que ambos são amadores, senhor presidente. Ambos são amadores. Exatamente. Brian amador e o João também amador. Na súmula também consta as expulsões e as explicações do árbitro. A citação válida para a sessão de julgamento de hoje, temos defesa apresentada pelo senhor João Vitor Damião dos Santos. Na defesa apresenta a prova de vídeo. E também temos defesa com apresentação de prova de vídeo da doutora Beatriz. Excelente. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigada. Vamos assistir a prova de vídeo? Gosta de cornetar, hein, Violinha?
Se puder passar no Ministério 55, não, gente. Obrigada. Com a palavra, Procuradoria. Deixar de pauta para isso também ser Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, todas. Razão do tempo, vamos direto aos fatos. A prova de vídeo, e é interessante o tribunal justamente porque cada procurador tem um entendimento, né? Cada defesa também traz aqui as suas teses. Muito embora esse processo tenha sido adiado a pedido do meu colega de procuradoria, justamente para ditá-lo, eu particularmente entendo e havia comentado com o presidente que antes da prova de vídeo que eu faria, né? Como eu sempre digo, nós na procuradoria não estamos aqui simplesmente para acusar por acusar. Quando é necessário fazer o tratamento, pelo menos este procurador sempre faz, e pautado no que está consubstanciado nos autos. A prova de vídeo me remete, em ambos os casos, o primeiro denunciado, João Vitor, com uma gravidade um pouco maior, e o segundo, um pouco menor, em relação à dosimetria, pelo menos no meu entendimento. Então, presidente, eu faço aqui novamente a solicitação para ditar em ambos os casos para o 250. No entanto, a prova de vídeo demonstra que o atleta João Vitor, da Ponte Preta, ele é quem inicia a ação. Inclusive, ele tenta, não chega nem a ser um chute, é um calço. Ele dá uma calçadinha no atleta adversário, e aí depois eles se empurram mutuamente, aí sim, com uma hostilidade grande. Inclusive, na frente do árbitro assistente, o árbitro principal estava próximo, mas na hora do relato de súmula, é claro, o árbitro, muitas vezes, ele não tem a visão periférica, ele não consegue observar todas as situações que nós conseguimos quando nós observamos a prova de vídeo. Então, eu adito em ambos os casos, presidente, que o 250, né, 250, parágrafo 1º, inciso 2, ou seja, já está bem, empurrar assintosamente o companheiro ou o adversário, me parece que é exatamente esta situação. No entanto, no primeiro denunciado, a Procuradoria ressalta de que há uma veemência um pouco maior em relação ao segundo denunciado. Então, eu acho que isso vale, por isso, simplesmente, para a questão da dosimetria da pena ser aplicada, no qual esse procurador entende que a infração ela é inequívoca, né? Mas não da maneira como está capturada na denúncia, por isso, logicamente, que essa diferença entre o primeiro denunciado e o segundo. Feitas essas considerações, a Procuradoria e aqui eu vou, obviamente, valer da presunção relativa à diversidade da súmula, porque nós temos uma prova de vídeo que confirma razão, inclusive, do aditamento. Então, aguardo a condenação de ambos, fazendo essa pequena observação entre o primeiro ato do atleta da Ponte Preta e a devolutiva do atleta do Ibrachina, que também foi forte, mas em termos de agressividade, ou em termos de hostilidade, um pouco menor em relação ao primeiro denunciado. Obrigada, doutor Roger. Com a palavra, doutora Beatriz, que defesa. Obrigada. Uma coisa para você, presidente. A defesa gostaria de ressaltar que a tese que foi exatamente a estratificação do desenvolvimento, então, dessa categoria. Nesse sentido, ressalto que o atleta ele recebe um chute pelo adversário e aí, em reação, ele empurra realmente para legal isso.
Entretanto, é uma reação normal de um jogo caloroso no final do tempo, e é uma reação ao agressão. Ele conta para passar o atleta também para mostrar as coisas e situação. Então, nesse sentido, considerando também que o atleta ele é primário, amador, participa de cada treinamento, mas A doutora Beatriz, está falando com o relator global? Senhor presidente, se que eu faço um breve resumo da defesa do senhor João Vitor. O senhor João Vitor, presidente de defesa, senhor presidente, explicando que, juntando a prova de vídeo, a mesma prova foi apresentada, dizendo que houve exagero no relato simular e que, por isso, não há a ausência de elementos da agressão. Diz que não houve dolo, a contundência não foi... houve ocorrência de qualquer chute por parte do denunciado, e pede a desclassificação para os 50, como o fez também a Procuradoria e também a defesa do atleta, do outro atleta. Sendo assim, sem mais delongas, eu passo ao voto. Como bem disse o doutor procurador, com a sua experiência e com o seu conhecimento de direito esportivo e do futebol, que é muito importante, o senhor João Vitor é quem realmente iniciou. Com a bola já fora da jogada, ele dá realmente o calço, não é nem um chute. O doutor foi muito bem, soube definir muito bem. Não foi nem um chute, foi um calço. Ele tentou derrubar o calço, uma rasteira, o atleta Brian. Sendo assim, eu voto pela condenação do atleta João Vitor, como em curso no artigo 250 do Código Brasileiro de Esportiva, a pena de uma partida de suspensão, já com todos os benefícios. Já com relação ao atleta Brian, que levou o calço e deu um empurrão. Ele deu esse empurrão, a bola estava fora da disputa, a bola estava fora da disputa de jogo, ele deu esse empurrão. Não foi com alta intensidade, mas foi um empurrão. Sendo assim, eu voto pela condenação do atleta Brian, com fogo no artigo 250 do Código Brasileiro Esportivo, a pena de uma partida de suspensão, só que nesse caso eu transformo em advertência, exatamente, advertência, conforme o parágrafo, se não me engano, o segundo do 250, é isso? Conforme o seu parágrafo segundo. É como eu voto, senhor presidente. Obrigada, doutor Ricardo. Como vota o doutor Pedro? Obrigado, presidente. Com a primeira manifestação, gostaria de cumprimentar todos os presentes, também obrigado pela paciência de todos. Primeiramente, parabenizar o aditamento da defesa, pela lucidez do procurador e também o brilhante voto do meu caríssimo amigo relator. Então, acompanhe na íntegra, presidente. Muito obrigada, doutor Pedro. Eu também parabenizo a todos e acompanho integralmente o voto do relator, motivo pelo qual, por unanimidade, o senhor Brian Hick suspense uma partida convertida em advertência por incursão no artigo 250, o parágrafo 1º, inciso 1º, acumulado com o 62 do soberano poder. Já quanto ao senhor João Vitor, atleta da Ponte Preta, fica suspenso em uma partida por incursão no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º, acumulado. Esse julgamento é muito encerrado. Obrigada. Vamos dar continuidade, então, à pauta. Vamos ver. Segundo pedido de preferência é o 1450, é o primeiro da pauta. Denunciado o senhor Guilherme Silva Soares por incursão no artigo 250 CBJD, pelo qual está sub-13. O senhor editor e relator, doutor Ricardo, está com a palavra. Antes de tudo, testemunha, doutora? Presidente, são dois denunciados do Jabaquara em dois processos diferentes, mas acredito que um depoimento pode influenciar o outro.
Tá, perfeito, muito obrigada. Posso pedir para o senhor deixar encostar a tela para a gente? É um processo, dois processos diferentes, mas todos como vereadores. Qual é a pauta? Desculpa. Alguém afirmou agora para fazer 50. Aí o segundo vai ser o 24. Obrigada. Com a palavra, doutor Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Processo do 1450 de 2025, oriundo do partido do Plano Sub-13, entre São Bernardo e Jabaquara, ocorrido no dia 31 de agosto, no Estádio Municipal Eudeu Silvestre do Carmo. Senhor presidente, a primeira denúncia refere-se ao técnico. É uma denúncia única, desculpa. Refere-se ao técnico do senhor Guilherme Silva Soares de Faria. Ele está sendo denunciado como incujo de 250 no Código Brasileiro Esportivo. Por quê? Porque o seu atleta, Pedro Henrique de Nascimento Fonseca, ele foi substituído disciplinarmente por atingir seu adversário com o braço na altura da garganta. É o que diz a súmula da partida no campo de substituição disciplinar. Diz motivo. Desculpa. Por atingir seu adversário de número 25, Lucas Ferreira Fará, da equipe de São Bernardo, com o braço na altura da garganta, em forma como ele já tinha sido advertido anteriormente por estar temerário. O jogador atingido foi atendido pelo médico da equipe e continuou a partida. Sendo assim, e obviamente, diante do artigo 162 do Código Brasileiro Esportivo e também o 44 do Regulamento Específico de Competição, o técnico educador ele responde ao invés do atleta educando. O técnico, o senhor Guilherme, ele não possui antecedente no nosso tribunal. Nós temos o processo relatório do diretor do jogo, o relatório do jogo, nós temos a notificação enviada ao treinador, dizendo que o atleta Pedro Henrique de Nascimento Fonseca, atleta do Cano, era residente. Temos a primeira súmula, senhora presidente, aonde o seu Guilherme Silva Soares de Faria, ele consta como técnico nessa primeira súmula da equipe de Jabaquara e está nessa súmula também a substituição disciplinar do atleta Pedro Henrique, dizendo discordar das ações da arbitragem com as seguintes palavras: filho da puta, ladrão. Olha só. Então, a primeira substituição disciplinar dele foi por discordar em palavras firmes e grossas, atingindo até a honra do nessa primeira súmula também, eu acho que é por isso que a doutora pediu haverá outro processo, né? Da expulsão do técnico Guilherme Silva Soares, que será em outro processo que nós devemos discutir. Aparece a ficha do atleta, PH Fonseca, a súmula da partida onde houve essa segunda discussão disciplinar e a citação válida para hoje. Parece que a doutora Laila, no caso do doutor Bernardo, mas aqui a doutora Laila está representando, juntou prova de vídeo, senhor presidente. É o relatório. Muito obrigada, doutor Ricardo. Vamos assistir então essa prova de vídeo e depois a gente ouve.
Foi? Foi lá no bar, vai. Excelente. Vai, João, por favor. Satisfeito. Sim. Pode colocar uma vez. Satisfeito? Sim. Perfeito. Senhor Guilherme? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Pode sentar aqui, só pega o microfone pelo trabalho e entrega o documento por gentileza do doutor Diogo. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui. O senhor está na condição de denunciado por ser técnico, está com o dever de falar a verdade. Mas você pede para o senhor falar realmente o que aconteceu, certo? Você trabalha faz tempo lá no Jacarepaguá? 3 anos. E com a base? 3 anos. 3 anos também. Tem Cheguei experiências. sempre na iniciação do subpreso, subdor? Isso. Perfeito. Tá? Sou Guilherme, boa noite. Meu caro, o senhor é formado, o senhor tem formação? É, sim. Sou formado em educação física e tenho a licenciatura. Excelente. Como professor de educação física, quais são os trabalhos que hoje são realizados com as categorias de base do Jabaquara, principalmente relacionado a se há um apoio de psicólogo, de assistência social, como que funciona esse trabalho, que é um trabalho extra-campo. Vamos focar no trabalho extra-campo. Então, como você falou, a gente tem assistência social, sim. Inclusive, a gente não aceita esse tipo de conduta, né? Agressão, falta de respeito, né? Educação, principalmente com os árbitros, né? Com os adversários, até mesmo com os meninos do grupo em si, né? Então, assim, a gente sempre busca sempre conversando com os meninos em relação a esse tipo de conduta, porque, como eu falei, a gente não aceita isso, né? A gente sempre prioriza essa educação, esse respeito com todos, né? Então, a gente não aceita esse tipo de conduta. Além do senhor, obviamente, que é professor de educação física, há uma equipe de apoio que trabalha com a base ou é realmente o senhor e a sua comissão técnica? Tem a comissão técnica, né, os coordenadores, e, como eu falei, tem a assistência social, que é o de tudo, da base até o profissional. Você enxerga o atleta educando, há uma necessidade de ter um trabalho psicológico com relação a ele?
com esse atleta específico? Ou foram dois fatos isolados, na sua visão, que ocorreu? Olha, vou ser sincero, em relação ao segundo, né, começando pelo segundo fato, que estava mostrando no vídeo, na minha opinião, não vi nenhum tipo de braço pegando no adversário, inclusive deu para perceber no vídeo, certo? Inclusive, quando ele saiu do campo, eu perguntei para ele o que ele tinha feito, porque na hora eu realmente não consegui identificar. Então, eu perguntei para ele o que ele tinha feito e ele falou para mim que não tinha feito nada. E foi o que eu vi no vídeo. Eu realmente, na minha opinião, como eu falei, eu não vi nada. Agora, em relação à primeira conduta que ele teve, realmente foi ruim, né? A gente não tolera esse tipo de comportamento. Inclusive, a gente vem conversando bastante com os meninos em relação a respeito, educação, enfim, esse tipo de conduta. Inclusive, teve também a situação dos portões fechados, né? Mas, claro, por conta dos pais, aí também vem essa educação bem de casa também, não é só da gente. É claro que a gente também faz parte dessa situação, essa formação deles, mas acho que a maior parte da educação vem de casa, né? Mas, como eu falei, claro, a gente também faz parte dessa situação. Por isso que a gente vem conversando com eles a respeito dessa educação, esse respeito, né? Esse tipo de conduta, porque a gente não tolera, né? A gente não aceita essa conduta. E acho que ele foi um caso à parte, primeiro que, cara, a gente nunca teve problema, né? Foi a primeira vez que a gente teve problema em relação a esse tipo de respeito com a arbitragem. Até surpreendeu, porque ele é um garoto muito tranquilo, super educado, respeita todo mundo, como eu falei, nunca teve problema. Foi um caso à parte. Satisfeito, senhor presidente. Obrigada. Eu tenho uma pergunta, senhor Guilherme. Efetivamente, depois da primeira partida que teve a substituição e essa, o que foi feito com o PH? Então, a gente teve essa conversa com ele individualmente, passou pela assistência social, conversando com os pais também. Como eu falei, ele é um menino super educado, a família também super educada, super gente boa. Então, assim, a gente nunca teve problema com ele, foi realmente um caso à parte. Mas a gente conversou sim com ele e passou pela assistência social. Perfeito. Satisfeito, presidente. Obrigada. Bom, obrigado, Guilherme, pela presença. Há algum relatório que é emitido pela assistência social, quando faz esse tipo de atendimento aos atletas e tantos? Não. Não há relatório? Não. O atendimento é feito verbalmente, mas não quero dizer. Obrigado. Para lá? Aproveitando a pergunta do outro procurador, não há registro ou o senhor não tem conhecimento se há esse registro? Eu não tenho esse conhecimento, mas nunca foi passado para mim. Nunca chegou às mãos do senhor. Tá certo. E com relação aos pais, o senhor falou que houve uma conversa com os pais. Existe alguma medida que também foi passada para eles, uma vez que o senhor falou exatamente sobre essa questão de que educação também vem de casa? Existe um tipo de cultura da agremiação no sentido de também educar os pais desses menores assim, de 14 anos? Então, a gente costuma sempre estar conversando com os pais também, essa questão de educação. E em relação ao menino, quem conversa com os meninos, claro, a gente também conversa, tem mais conversa mais profunda são os coordenadores. Muito obrigada. Obrigada, senhor Guilherme, por estar aqui Obrigado, presente. eu agradeço. Pode aguardar que a gente só vai prosseguir o julgamento, tá bom? Obrigado. Licença. Com a palavra, a Procuradoria. Presidente, doutor deputado, quero mais uma vez agradecer a presença aqui do pai do Guilherme, sempre esclarecedor, quando a gente pode fazer perguntas, tirar dúvidas. E no caso concreto, o CBJD, por força do 162, combinado com o REC, atribui essa responsabilidade à comissão, mas eu vou além, não é só a comissão técnica. Por isso que eu fiz a pergunta de se havia relatórios. Não só por uma questão de conjunto probatório dos autos, mas é que para registro tudo. A verbalização é importante, conversar com os pais é importante, ter uma assistência social que converse com o atleta é importante, mas o técnico precisa ter esse registro. Você precisa saber exatamente o que a assistente social conversou com o menino, se tem efeito, se não tem. Então fica a sugestão para a comissão técnica de todos os atendimentos que forem feitos pela assistência social, faça isso apelo. Isso ajuda dentro do processo,
E aqui, eu não estou dizendo que, não, como a doutora Wilson salientou, o senhor não sabe, pode ser até que acha, né? O senhor não tem conhecimento. Mas ainda assim, presidente, o que nós temos, à luz do CBJD e do próprio regulamento específico da competição, em que pese a prova de vídeo, confesso que, num primeiro momento, eu também não consegui ver o braço, mesmo na imagem um pouco mais lenta, mas depois ela sai do foco dos dois atletas. Então, também não é possível nós presumirmos de que houve ou de que não houve, porque nós não temos imagem. Até onde foi possível observar, tem ali um shot comum de jogo, né? E sempre sobra, né? O cotovelo, às vezes, um pouquinho mais alto, então, mas isso faz parte. Né? Eu entendo que isso faz parte. Né? Mas depois nós não temos a imagem. E o próprio técnico aqui disse que ele também não percebeu nada, né? Como eu disse no processo anterior. Muitas vezes a gente não tem essa visão periférica. Então, me parece que a prova de vídeo, que pede o esforço da defesa, é imprestável, pelo menos, para justificar qualquer ausência de infração. Não quer dizer que ela não possa ter acontecido. Esse é o destaque da Procuradoria. Se a luz do CBJD for correta, uma vez que nós não temos a confirmação através da prova de vídeo, aí sim, neste caso, eu vou valer a presunção relativa à veracidade da sua, porque a prova apresentada, infelizmente, ela não foi possível de esclarecer objetivamente o que ocorreu nesse lance. Então, eu mantenho como está, e o CBJB atribui a responsabilidade, infelizmente, à comissão técnica. Por isso, que eu estou aqui. Então, mantenho a denúncia como está e aguardo a condenação como ele acha. Obrigada. Com a palavra, a defesa. Obrigada, presidente. Considerando-se uma primeira manifestação, cumprimento a todos. A defesa trouxe as imagens específicas sobre esse lance, que é algo incomum, principalmente para essa defensora, quando vem acumulado com a questão do 162, exatamente por entender que é a principal prova capaz de medir a denúncia seria a conduta adotada pela agremiação nesse tipo de situação. Mas nesse caso em específico, a defesa entende que houve um toque mínimo, sem nenhum tipo de hostilidade, que talvez foi desnecessária a aplicação da segunda advertência, que foi o que causou a substituição do atleta, e pela questão da ausência de qualquer gravidade, né? Exatamente por isso que trouxemos as imagens para tentar descaracterizar até o fato que tornou possível essa substituição. Em paralelo a isso, e considerando o depoimento prestado pelo senhor Guilherme, resta claro que a agremiação toma as atitudes passíveis até com os pais. Porque, como bem indicado pelo técnico, é algo que vem de casa. Né? Muitas situações não são perceptíveis pelos pais, que também tem toda uma rotina de trabalho, às vezes os atletas ficam muito mais dentro de campo, treinando, do que efetivamente em casa. Então, existe esse duplo papel, assim como a própria escola dos atletas também possui esse papel de educar. Então, considerando que nesse caso específico é uma situação isolada e que a primeira situação ela foi mais gravosa, a agremiação ela tomou essas medidas desse acompanhamento, que não é pontual, ela é permanente. Então, não é só quando acontece que passam a fazer, é algo que vem sendo perpetuado aí nas categorias de base, principalmente na agremiação de Jabaquara. Então, considerando que todas as medidas vêm sendo adotadas, a defesa requer a absorção do técnico, exatamente por sanar esse tipo de situação, inclusive com conversas com os próprios pais de que é mais fácil retirar o atleta do que manter ele em situação como está. Não por abandono, mas manter fora do campo, mantendo apenas os treinos e toda a questão do acompanhamento, o que seria um prejuízo enorme para esse menino dessa categoria sub-13, que já tem muitos olheiros, então todas as situações são verificadas. Então, a defesa requer a absolvição e, não havendo entendimento e considerando a ficha disciplinar do denunciado devido à conversão da pena de suspensão em advertência, e caso ainda não seja esse o entendimento, a aplicação da pena mínima em conjunto com o artigo 182. Muito obrigada, doutora Laila, com a palavra o relator comunitário, para volta. Quero agradecer a presença do professor técnico. É muito importante que o senhor venha, senhor Guilherme,
Tenho certeza que a doutora Laila, como excelente advogada que conversou com o senhor sobre isso. É importante que discute do senhor e tente buscar a verdade real do processo e do ocorrido. Quero parabenizar o Probote pela excelente situação oral, como também a doutora Laila, que fez uma excelente situação oral, trazendo à baila tudo aquilo que é necessário para o julgamento. Senhor presidente, eu chamo a atenção que no dia 3 de agosto ocorreu em Santos a partida de Jabaquara e André. E, pela leitura da súmula, o Jabaquara saiu na frente, 1-0, depois sofreu um empate no segundo tempo, foi 2-2 o jogo, e perdeu nos pênaltis, 6-7. E se percebe que três substituições disciplinares ocorreram após o final do jogo. Dentre elas, a do atleta Pedro Henrique pela Pedro Fonseca. E ele diz palavras de baixo calão, filho da puta, ladrão, que são, para quem é um sub-13, palavras completamente compatíveis com a categoria. Isso ocorreu no dia 3 de agosto. No dia 31 de agosto, ou seja, 28 dias depois, 28 dias depois, exatamente 28 dias depois, em Itaquaquecetuba, ocorreu o jogo contra o São Bernardo. E daí, realmente, doutor Roger, é difícil, né? A imagem não mostra o momento da cotovelada ou do braço atingindo o pescoço. Mas como a terra caiu e pelo relato, o ar está muito próximo. Isso é perceptível na filmagem, está muito próximo da jogada. E como ele caiu, é muito difícil que uma criança de 13 anos invente e faça todo esse carnaval se não tivesse realmente atingido o pescoço do seu adversário. Sendo assim, diante dessa atitude reiterada do atleta, essa reincidência, em menos de um mês, em 28 dias, demonstrando que realmente há necessidade de realizar um trabalho especial com ele, se não apenas com uma assistente social, também com psicólogo, eu vou votar utilizando pura e simplesmente da veracidade relativa do que está contido na súmula, aonde o árbitro diz que o atleta jogou o seu braço com o braço, atingiu o seu adversário com o braço na altura da garganta, e ele tinha sido advertido anteriormente por entrada temerária, eu voto pela condenação do senhor Guilherme Silva Soares de Farias, como em curso de 250 do Código de Previdência Esportiva, a pena de uma partida de suspensão, só que como nós temos um 8-2 por ser amador, e temos também a certidão de antecedentes que comprova que ele não teve nenhuma condenação prévia em nosso tribunal, pelo menos no último ano, eu converto em advertência essa partida de advertência. É como eu voto, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Ricardo. Como voto, doutor Pedro? Concordo, presidente. Muito obrigada. Eu vou me estender aqui rapidamente, parabenizando todos, a doutora Laila, sobretudo, eu acho que ela foi atinente nos quesitos que trazem a CBJD, então quero reiterar aqui, parabenizar pelo trabalho e também pelo voto minucioso do doutor Ricardo e acrescentar só um ponto. Eu estava a ponto de absolver, mas a gente tem o dever de ser minucioso. E aqui eu quero atentar, Guilherme, porque nessa partida que aconteceu em Santos, o senhor foi expulso com o cartão vermelho, porque antes, na prorrogação, o
senhor preferiu as seguintes palavras: ladrão, filho da puta, ladrão, e todas as situações que estão narradas aqui. Aqui a gente não está dizendo sobre isso. Mas quando a gente analisa a súmula, a gente verifica que 2 atletas do senhor educandos foram expulsos sobre a mesma conduta com as mesmas palavras. Então, assim, muito embora tenha todo esse trabalho realizado pelo Jabaquara, que é de excelência, tenho certeza, a gente também tem que levar em consideração o que o próprio professor faz, porque é a iniciação, né? A iniciação é exatamente isso. Então, por esse motivo, acho que ficou claro aqui que não foi feito o trabalho como um todo, como determina a legislação. Acho que foi pontual e até por isso acho que o 12,5 da pena está razoável. E é o que eu acompanho. Mas só queria fazer esse adendo, porque realmente eu estava pela solução até analisar todas as provas trazidas aos autos. Até o senhor vai ficar aqui, a gente tem um processo que é muito parecido. Pode ser que seja encaminhado de outra forma, muito embora os fatos sejam os mesmos. Mas aqui eu quero frisar do porquê eu entendo para acompanhar este voto. Então, fica por unanimidade, o senhor Guilherme Silva Soares, suspenso uma partida com batida de advertência, por inclusão no artigo 250, CBJD acumulado com 62 e 8. Julgamento encerrado. Vamos agora para o 21 da pauta. 15h31 é o número do processo. Denunciado, senhor Celso Névola Júnior, de Jabaquara, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, CBJD, acumulado com 62 e 45.4 do REC. O senhor relator é o doutor Pedro, que está com a palavra. Obrigado, presidente. Processo número 1531 de 2025. A da Procuradoria oferece denúncia em face de Celso Júnior, no curso do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, por força do artigo 62 CBJD, acumulado com o artigo 45, parágrafo 4º do REC, pelos seguintes fundamentos. Na partida objeto da presente denúncia, conforme relatado em súmula, o atleta educando Daniel Barbosa dirigiu-se de maneira absolutamente desrespeitosa a membro da arbitragem da partida com xingamento e sugerindo quebra de imparcialidade por parte do árbitro. E aqui o motivo é explícito na súmula, eu vou pedir licença aqui para ler. Após o término da partida, antes das cobranças dos tiros penais, o atleta de número 6 da equipe do Jabaquara proferiu as seguintes palavras em minha direção: arbitragem de R$30 vai tomar no cu, o juiz só veio para roubar. Por essa infração, recebeu a advertência disciplinar. Diante disso, a doutora Procuradoria requer a condenação do seu treinador pelos fundamentos aqui do Código de Justiça Desportiva, também o regulamento específico da competição, uma vez que o atleta é menor e ele é reincidente na conduta. Temos aqui a certidão negativa dos antecedentes do Sr. Celso, ele é primário. Temos a súmula. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. Vamos, não tem imagens nesse caso. Só imagens, só depoimento do denunciado, presidente. Perfeito. Muito obrigada. Eu vou chamar o senhor Celso. Tudo bem, então, Celso? Seja muito bem-vindo aqui no tribunal. Obrigado, boa noite. É a primeira vez que o senhor está aqui? Vai pegar o microfone? Obrigada, doutor Celso. A gente vai fazer algumas perguntas, o senhor está aqui na condição de parte, né, denunciado, aqui para falar a verdade, só que realmente o senhor puder acrescentar para nós. O senhor está lá no Jabaquara faz tempo? Boa noite, 5 anos. Pode falar só no microfone, como é que gravar isso? Mais de 5 anos, em todo esse período na base. Na base. Perfeito. Vou passar a palavra para o auditor. Obrigado. Obrigado pela presença. Professor, você pode descrever o que aconteceu com esse atleta, por gentileza? Esse atleta, ele é muito competitivo. E o jogo foi um jogo realmente atípico, onde, ao nosso ver, e conversando depois com a nossa comissão, não teve erro de arbitragem, também não tem o caso, e ele realmente extratou um pouquinho da reclamação. Eu só corto o vai tomar no cu, mas isso não houve. A gente foi logo em direção a ele quando deu a reclamação e não houve. O vai tomar no cu nós escutamos da arquibancada. Não sei se
Se a arbitragem quis postar uma situação pela reclamação, pelo jogo foi tenso durante o tempo inteiro, pelo também a torcida ficar mexendo o saco o jogo inteiro, né? Porque logo depois já havia aquela suspensão de 2 jogos de portões fechados, que realmente isso a gente está com total acordo, porque, na realidade, quem está mais atrapalhando as crianças são os próprios pais. Então, eu assumo que ele reclamou realmente. Eu tiro, vai tomar no cu que ele não falou, até porque eu conheço o atleta, seja o dele, ele é competitivo, explosivo, vive o tempo inteiro dentro do jogo, porém, esse palavreado não sai da boca dele. E qualquer outro pergunta. Só essa. Sobre esse cara. Só E eu assumo realmente que ele reclamou, mas eu tiro o palavrão. estou satisfeito. Obrigada. Após essa suspensão, né, na verdade, a substituição que o atleta teve, qual foi o trabalho realizado por vocês junto a ele? Bom, eu, particularmente, como treinador, chamei ele, conversei bastante com ele, né? O clube tem assistente social também que conversa, dentro desses casos aí, quando há necessidade. Então, a gente conversa muito, são uma garota de 10, 11 anos, onde eu acho que o tempo que a gente fica junto com eles é mínimo perto do que os pais poderiam ajudar a gente. Eu não estou querendo tirar a culpa da gente pelos erros das crianças, mas é impossível a gente poder educar uma criança que fica com a gente 1h30 no treinamento da semana, 3, 4 vezes por semana, do que o pai que fica o restante do dia com eles. Então, assim, a gente tenta ao máximo educá-los, né? Se você for ver, eu fiquei 14 partidas interruptas do Campeonato Paulista sem tomar advertência como treinador. Então, o que a gente tenta fazer é conversar muito. Ontem mesmo, eu conversei bastante com eles, falando, hoje eu não, que seria hoje. Amanhã eu não vou poder pegar treino, porque eu estou indo para o TJD, do julgamento do Daniel, que foi indisciplinado, porque falhou dentro do que a gente combina. E eu não vou estar aqui, eu vou perder um dia de trabalho, de treino, para poder defender o Daniel. E daqui para frente, eu não vou ser mais punido sozinho. Vocês também, se tiver que ficar de fora de um jogo como advertência, como esclarecimento da cabeça de vocês, os seus pais entenderem que as coisas não é de qualquer jeito, nós vamos fazer. Porque se a gente não tomar uma atitude, vai continuar acontecendo, e não vai prejudicar tudo isso. Somos nós, a comissão técnica, que vem responder, e os próprios garotos. Então, acho que com o direito de hoje, vocês têm que aprender. E eu conversei bastante ontem mesmo, antes de vir para cá, porque eu não poderia estar hoje já trabalhando. Perfeito. Eu tenho uma pergunta. No intervalo, antes dos pênaltis, foi conversado alguma coisa sobre a arbitragem de vocês, da equipe técnica? A arbitragem não está... Não, muito pelo contrário. Na parada técnica, a gente sabendo que ele já estava meio pilhado no meio do jogo, e a gente precisando do resultado, eu falei, não adianta vocês ficarem pilhados, não adianta vocês ficarem se revoltando contra a arbitragem. Deixa que estiver falar, eu falo, a comissão fala, o coordenador fala, vocês não falam mais, só jogam. Na segunda das cidades fizemos isso. Isso é difícil, né? É claro. Perfeito. Não tenho feito mais perguntas. Bom, estou satisfeito. Só agradecer a presença e a franqueza. Doutor Ricardo. Agradeço a presença do professor Celso. Pergunto, o senhor tem formação? O senhor é professor de educação física? Professor de educação física e formado em ciência beira da CBF. Excelente. Senhor Celso, o senhor comentou que há um trabalho de assistência social. O senhor tem acesso aos relatórios da assistência social? É enviado para a comissão técnica? Como que funciona o dia a dia dessa assistência social? Vocês é que pedem para a assistência social conversar com a atleta, depois é devolvido um relatório? Como funciona isso? A gente pede para nossas necessidades, porque nós trabalhamos do sub-10 ao sub-14, nossa gestão, né? O senhor Marcel ali. Então, nós trabalhamos com mais de 200 atletas, então essa fatura. Mais do futsal que a gente tem iniciação da federação, do 7 ao 10. Então, são muitos atletas. Então, a gente tem que pontualmente passar uma situação para eles. Não tem como, acredito eu, atendê-los todos de uma vez só. Então, a gente passa dentro da nossa necessidade, dentro daqueles que estão fugindo um pouquinho do nosso controle, é o que a gente tenta fazer. Né? Há uma devolutiva da assistência social para vocês? Ou... Há uma devolutiva, assim.
passa para a gente mais ou menos o que podemos fazer, o que podemos ajudar, o que eles conseguem captar, né, conseguem tirar dessas crianças, tem esse feedback. Agora, nós somos um grupo pequeno, a gente não tem uma estrutura para poder fazer a coisa como deveria ser. Né? Um psicólogo lá diariamente, né? Porque a gente sabe que essa necessidade é grande, a gente não tem. Mas, quando a coisa fica muito feia, a gente tenta também. Né? Ajuda até de parceiros, assim, o São Clube que não tem uma condição financeira para poder fazer tudo como deveria ser feito, né, na verdade. Excelente. Obrigado, meu caro. Estou satisfeito, senhor presidente. Ricardo, muito rápido. Obrigado, senhor Santos, pela presença. Na partida em que o atleta educando Daniel recebeu a primeira disciplinar, que foi na partida entre Jabaquara e Mauá, futebol, e o senhor estava presente, o relato de súmula traz que ele foi substituído disciplinarmente porque ficou debochando das decisões da arbitragem. Isso efetivamente ocorreu e quais foram? Na realidade, o árbitro estava contando, toda hora que o observatório lateral, ele estava contando. 2. Só que na hora que a gente, como o adversário bateu lateral, e a gente estava vendo que eles estavam realmente a questão do jogo, ele realmente começou a contar 1, 2, 3. Só que eu vou falando para vocês, quem fez isso, quem fez ele fazer isso, foi o pai e a mãe que estavam aqui bancada. E eles começaram, como o árbitro contava para a gente quando ele tinha batido lateral, quando o time adversário ia bater lateral, os caras aqui bancada ficavam apontando. E o moleque foi de barra. Então, eu jogo essa culpa, e nós conversamos, posso poder dar outra presente também aí, nós chamamos os dois, o pai e a mãe deles, tinha uma conversa muito séria com eles, falando que é culpa da instituição do moleque. Naquele momento, não pela disciplina, mas naquele momento foi deles, porque nós estudamos aqui bancada. Lá é grande, porém, dá para escutar tudo. No jogo de criança, você sabe que os pais, né, agora vai. Então a gente viu, e depois, com testemunhos que ficaram na cabine acima, quando eles ficam, falou, o pai e a mãe começou a contar e falou, torcida. E o moleque no embalo, fazendo 1, 2, com a mão, gesticulando, e o árbitro foi e tudo bem. Mais uma pergunta. A voz do Daniel, ela é parecida com de um adulto? Nossa, Não, é um menino de 10 anos. uma voz de criança. Sem mais perguntas. Obrigada. A palavra Vitor Galaiva. Sem perguntas, presidente. Muito obrigada. Obrigada, seu Celso. Você pode aguardar aqui. A gente vai. Pode ser lá, fica à vontade. A gente só vai prosseguir de julgamento. Então, com a palavra da senhoria. Obrigado, presidente. Obrigado, Pedro. Quero também agradecer a presidência do senhor Celso. E aqui, inclusive, salientar de que eu me lembro que quando nós éramos atletas, muitos anos atrás, e nessa idade, no clube em que eu jogava, especificamente, a nossa obrigação era ter nota boa na escola. Se eu tivesse uma nota vermelha no boletim, eu nem treinava. Aliás, eu treinava mais à parte. Isso era uma medida de fazer com que aqueles educantes, por gostar de jogar futebol, por gostar do esporte, começassem a ter um início de educação formal mesmo, porque os clubes formadores eles têm que ter esse olhar. E eu não tenho dúvida que o Jabaquara tem. Não tenho dúvida disso. Claro, como salientou o senhor Celso, as condições, óbvio que não é possível comparar um clube grande como Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians com o Jabaquara pelas questões financeiras, estrutura física e tal. Mas a gente sabe que vocês fazem aquilo que é possível. E, tecendo esse pequeno comentário, eu acho que esse atleta talvez precise de uma atenção assim como o anterior, um pouco maior. Né? Eu não tenho dúvida que os técnicos presentes aqui são extremamente qualificados, imbecil pela própria oratória, é perceptível. Né? Mas talvez o que tem que se atentar um pouco mais nessa categoria de base. E não só o Jabaquara, porque nós temos tido nesse ano um número de infrações cometidas pela base como nós nunca tivemos aqui no tribunal. A ponto, inclusive, da federação não permitir que os familiares estivessem na arquibancada. E por isso que eu perguntei se a voz do Daniel é parecida com a do Matheus. Porque acho muito difícil que o árbitro tenha se equivocado naquilo que ele ouviu.
né? É perceptível a voz de uma criança em relação à voz de uma adulto, né? E não estou dizendo aqui que o senhor eventualmente pode ter se equivocado. Estou dizendo, né? E olhando a foto da arquibancada, assim, tem muitos adultos, né? Um jogo de categoria sub-10, que a gente sabe que são todos familiares, ou pelo menos a sua grande maioria, né? E, como eu disse no processo anterior, a luz do CBJD, né? Artigo 62, REC 44, se é a mesma categoria, deixa eu ver aqui só para não fazer qualquer emissão errada dentro da legislação, 45 nesse caso, parágrafo 4º, atribui a responsabilidade ao técnico. Eu entendo que vocês, em muitos momentos, são sobrecarregados, né? E por isso que eu perguntei no processo anterior, senhor Guilherme, se havia um relatório, né? O senhor Celso disse que há uma troca com o assistente social. Talvez fosse o caso de efetivamente registrar isso, apresentar para os pais, né? Porque esse atleta, veja, com 10 anos, ele já começa a ter uma atitude como essa. E outro ponto aqui, presidente, eu vou aditar a denúncia, não se trata de 258. É um 243E classe. Ele disse, o juiz só veio para roubar. É absolutamente grave esse tipo de situação. Se nós tivermos aqui no profissional, a pena aqui começa com no mínimo de 4 jogos. No mínimo de 4 jogos. Então, o atleta educando, ele precisa entender a gravidade da ação. E a comissão técnica, e é bom que os senhores estejam aqui, e como eu disse no primeiro processo, a Procuradoria ela não está aqui só acusar por acusar, né? Eu, sempre que possível, eu adito. Né? Nesse caso, inclusive, eu acho que eu nem posso editar, porque estou aditando para uma pena maior. Até me equivoquei em relação a isso, então não vou aditar. Mas, para mim, aqui, se tivesse caído essa súmula comigo, aqui estaria um 243F e não um 258. Que é uma das penas, uma das infrações mais graves previstas no CBJD, o 243F, assim como o 243G, assim como o 254A, e por aí vai. Então, é importante que o Jabaquara entenda essa dinâmica, né? Porque a categoria de base ela precisa ser, talvez, um pouco melhor observada. Então, mantém-se o 258, como está aqui, né? Fazendo essa ressalva, e tecendo esses comentários no sentido de que, primeiro, é difícil nós entendermos de que não foi o atleta que falou o que falou, justamente porque o tom de voz é diferente, né? Está na arquibancada, o árbitro teria percebido também que não foi o atleta. A primeira infração cometida por ele, por mais que tenha sido engraçada e tal, mas é também uma infração, aí sim enquadrada no 258. Né? Então, você vê que são atletas que talvez precisem de uma atenção um pouco melhor, com relatório escrito, para que vocês possam ter, né, colocar a mão nele e dizer, olha, você tem potencial, como disse o senhor Celso, é um atleta combativo, tem muita vontade, deve ter potencial, seguramente tem, mas precisa ser trabalhado. Porque se ele não virar atleta, ele tem que virar cidadão. Né? Nós aqui, a maioria do tribunal, já fomos atletas. Estamos no tribunal porque nós gostamos do esporte e procuramos trazer essa nossa experiência para cá. Então, fica aqui essa minha observação. Então, me parece que o processo em si, presidente, está muito bem consubstanciado em termos de conteúdo probatório. Né? Novamente, vou me valer da presunção relativa à veracidade da súmula, e aguardo condenação, em que pede, né, sempre nesses casos em que o árbitro, em que a comissão técnica tem que absorver a responsabilidade pela infração cometida pelo seu atleta, claro, é subsidiário, mas à luz do CBJD, isso tem que acontecer, então a gente aguarda condenação conforme previsto no CBJD. Muito obrigada, Dr. Rodney, com a palavra do meu Laila da Defesa. Obrigada, presidente. Nesse caso específico, eu não vou nem adentrar a questão da conduta do atleta, porque algumas situações realmente fogem do controle tanto da comissão, do técnico, quanto mais dessa defensora. Mas, de toda forma, eu ressalto novamente a questão trazida na denúncia do artigo 162, que é essa responsabilização através da questão subsidiária, onde a premiação tem muito esforço e realmente está muito empenhada em fazer mudar essa cultura, que as categorias de base, as agremiações, elas têm tido um trabalho muito maior em educar os pais do que os próprios educandos, né? E existe esse empenho real
com relação à equipe do Jabaquara, que vem realizando diversas reuniões com os pais, não só no início do campeonato, mas a cada fase, até porque precisa dar esse retorno, esse feedback, não só com relação ao desempenho em campo, mas o desempenho como pessoa. Então, a defesa requer aqui, considerando a ficha disciplinar do denunciado, que seja absolvido por entender que já houve prejuízo suficiente, não havendo entendimento devido à conversão da pena de suspensão em advertência. E caso ainda não seja o entendimento, a aplicação da pena mínima em conjunto com o artigo 182 por se tratar aqui de um campeonato amador. Muito obrigada. Com a palavra, o relator para voto. Muito obrigado, presidente. Aqui parabenizando todas as partes, parabenizando a ostentação tanto da defesa e também do Dr. Rodney, no qual eu acompanho do mesmo pensamento aqui, todas as questões trazidas, também a presença do Sr. Celso pela verdade, né, pela franqueza também de discorrer, enfim, de tudo que acontece no clube. Eu só queria frisar que, independentemente se o artigo 162 ele é justo ou não justo, acredito que foi a forma que o legislador trouxe aqui para tentar coibir e também até o caráter educativo da norma com relação aos atletas educandos, e também a excludente de ilicitude que nós temos aqui é justamente essa comprovação das medidas cabíveis, né? Então, e aqui sem querer falar o que tem que fazer, o que não tem que fazer, mas e eu acho que, como a defesa sustentou aqui, mas se tivesse trazido algum elemento, é muito importante essa questão da reunião com os pais, né? Eu acho que isso é primordial e, enfim, se traz uma notícia, uma foto de um folder, alguma coisa de reunião com os pais para, enfim, para educá-los, né? Eu acho que isso já seria suficiente, né? Uma ação suficiente aqui que a gente tem no parágrafo único do 162. Voltando por causa em si, para o fato, né? A natureza das duas substituições, ela, né, foi a mesma, os respeito ao árbitro, embora uma tenha sido mais grave com relação às palavras, mas os dois atos, né, foram com relação ao respeito ao árbitro, então não dá, né, para fugir. Eu acho que no primeiro, no outro processo que a gente julgou, a gente tem um lance de campo, outro lance de árbitro, mas aqui a natureza é a mesma, né? Então, percebe-se que, enfim, não, se foi feita alguma ação, alguma conversa com a assistente social, não está tendo um efetivo, enfim, um resultado. E aí, por conta disso, né, da natureza semelhante, eu vou aplicar aqui a advertência. Esse é o meu voto, presidente. Levando em consideração a primaridade também do senhor Celso. Então, por isso que eu aplico aqui a advertência, caso ele não tivesse vindo, enfim, a gente não teria, acho que aplicaria até uma pena maior. Perfeito. Como voto, doutor Ricardo. Parabenizando o relator, senhor presidente, e fazendo coro com suas palavras, de que o artigo 62, ele, em seu parágrafo único, ele descreve, né, a excludente, caso não tenham sido adotadas medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações. Então, fica mais uma vez, né, esse aviso, né, de que se a comissão está fazendo realmente, deve estar fazendo, porque é um trabalho maravilhoso que esses clubes realizam com a base, com todas as dificuldades financeiras e possíveis, se faz, tira uma foto da reunião, peça para a assistência social fazer um relatório do atendimento, ou um livro de atendimento, traga esse livro. Isso vai ser importante para os próximos enquadramentos. E concordo com o voto do relator e voto plenamente com o mesmo, senhor presidente. Muito obrigada. Antes de tudo, agradecer a presença de todos de Jabaquara, não só dos denunciados, mas também da coordenação, enfim. Dizer que, às vezes, algumas defesas não dão atenção para esse dispositivo que é tão caro
não só para o futebol inteiro, mas, sobretudo, eu tenho certeza que para o tribunal e também para a federação. Então, dar atenção a isso faz com que a gente evite situações como a que chegaram nesse nível que o Dr. Rodney já comentou aqui da sequência. E vejo que as defesas também têm se atentado muito ao 62, coisa que, né, antigamente a gente via que tinha que explicar qual o nosso entendimento em relação a ele, mas agora eu vejo que faz. Muito embora, eu vou pedir bem ao meu amigo Pedro, relator, aqui eu entendo que, diferente do caso anterior, e citei por quê, muito embora tenha uma advertência do Sr. Celso no jogo anterior, foi muito diverso do que aconteceu no outro. E até por isso, já justificando por que vou voltar diferente, entendo aqui pela absolvição, porque é preencher o núcleo. Aqui eu não vejo que o dispositivo determina que seja feita uma prova documental. No entanto, acredito que isso seja necessário até acho que fica de alerta para as próximas vezes, vou até interpretar melhor e verificar no processo, mas desde o primeiro depoimento da mesma agremiação, há uma sequência de atividades que são realizadas. Óbvio que a gente vê que não está contente, muito embora 14 jogos sem receber nenhum tipo de penalidade, nessas outras 2 rodadas a gente viu que teve alguma sequência. Então, é importante até o clube ficar atento a isso, mas tenho certeza que o trabalho está sendo realizado. Então, eu peço vênia, de modo que fica por maioria, senhor Celso, advertido em relação ao artigo 258, parágrafo 2º sobre a ladeira. Só quero fazer uma dúvida. Eu também entenderia pelo 243, que seria no mínimo 2 partidas. Então, para verificar como isso poderia ser bem mais gravoso e o trabalho que tem que ser realizado em relação a isso, até pela responsabilidade pelo que está sendo dito dentro do campo. Falar que está sendo roubado é minimamente colocar em prova a lisura da competição. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. E julgamento encerrado? Certo? Obrigada a todos. Agora a gente vai dar sequência à pauta. Vamos para o segundo processo da pauta, processo 1451 de 2025. Denunciada a agremiação Brasília Futebol Clube, permissão artigo 1913, simulado 19, parágrafo único do REC. Auditor, relator, Camilo do Pedro, que está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Vou verificar aqui uma questão, pois queria saber se eu posso fazer a sugestão a relatório ou sugestão de... Tá. Ok. Processo 1451 de 2025, o denunciado foi Brasília pelo artigo 913, combinado com o artigo 19, parágrafo único do REC, por escrever 17 atletas. A agremiação ela é reincidente, não tem defesa escrita, e minha sugestão de pena aqui é de R$600, combinado com 82. Pela defesa e pela procuradoria, a necessidade de demissão? Presidente, nesse caso, eu vou sustentar a pedido da agremiação, mas já considerando. Não, na verdade, não. Que eu acho que está dentro do que eu falaria. Obrigada. Imagina. Doutor Ricardo? Com o relator. Com o relator, então fica por unanimidade a agremiação condenada em multa de R$600 por cursão do artigo 1913, cumulado com 19, parágrafo único do REG, cumulado com 82. Julgamento encerrado. Vamos agora para o próximo, terceiro da pauta, processo 1452 de 2025, denunciada a agremiação Velo Clube por incursão no artigo 1913, CPJD, acumulado com 19, parágrafo único do REC. Auditor relator do Ricardo, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1452 de 2025, oriundo de partida válida por Sub-13, Ferroviária e Velo Clube, ocorrida no dia 31 de agosto no Estádio Municipal doutora Dario Nunes da Silva. A douta Procuradoria denuncia a equipe do Velo Clube, pois, conforme extrai-se da súmula, a equipe visitante do Velo Clube apresentou um número inferior de atletas de regulamento, somando um total de 19 jogadores. Sendo assim, a denúncia como em curso no artigo 191, inciso 3, do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, combinado com o artigo 19, parágrafo único do REC, que diz que tem que ter no mínimo 20 atletas educandos, sob pena de multa administrativa de R$1.000 a princípio de R$100 por atleta faltante. A equipe do Velo Clube
possui uma ficha disciplinar com quatro condenações à pena de multa. Não é das mais costumeiras aqui no nosso tribunal. São 4 condenações em pena de multa. E consta na súmula da partida, senhor presidente, exatamente o fato de ter a equipe apresentado com 19 atletas. É o relatório, não há defesa escrita, dentro não há, né? E nem provas a produzir. É o relatório, senhor presidente. Obrigada. Com a palavra, Procuradoria. Pode seguir. Não apuramos. Eu vou apesar do REC ele prever que a pena deve ser de multa administrativa de R$ 1.000, acrescido de R$ 100 para o atleta. Eu gostei muito do voto do Dr. Pedro, que utilizou o 182 para diminuir pela metade. Eu acho que é justo, até porque não é das piores. Nós sabemos a dificuldade, muitas vezes, de conseguir reunir esses 20 atletas. Foi um atleta apenas que faltou. Então, eu vou votar também pela condenação em pena de multa de R$ 600. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigada. Como volta, Dr. Pedro? Acompanhe, presidente. Eu também acompanho integralmente o voto do relator, motivo pelo qual fica a prioridade. A agremiação Velo Clube, condenada em multa de R$ 600 por execução no artigo 1913 do CBJD, acumulado com 19, parágrafo único do REC. Julgamento encerrado. Vamos agora para o processo 1454 de 2025, pelo Paulista Sub-20, denunciado Paulo Ricardo Moraes Moreira, atleta do DS Sport, por execução no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. De ter relatoria o Pedro, que está com a palavra. Obrigado, presidente. Processo 454 de 2025, denunciado Paulo Moreira, atleta do DS Sports, ele foi em curso pela Procuradoria no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1. Ele foi expulso por atingir com a bola, com a sola da chuteira a barriga do seu adversário. O atleta ele é primário, não temos defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Com a palavra a Procuradoria. Realmente, presidente, só destacar que o lance em si ele evidencia a jogada violenta, né? Sola da chuteira na barriga do seu adversário, com o uso da força excessiva. Então, aqui, para mim, todos os elementos previstos no artigo 254 estão presentes, não aguardo condenação. Obrigada. Com a palavra a defesa. Obrigada, presidente. Nesse caso específico, a defesa não logrou êxito em localizar as imagens passíveis de infirmar o teor da súmula e, consequentemente, da denúncia. Mas, de um modo geral, entende-se que o atleta ele não calculou a amplitude de seu movimento, acabando por atingir o atleta adversário, sem a intenção de atingir ou de ferir de fato, porque caso assim houvesse, a súmula viria preenchida de uma maneira diferente com relação ao atendimento médico e substituição. Então, pela questão da culpabilidade e também pela própria ficha disciplinar do atleta, que não possui nenhum apontamento anterior, a defesa requer a devida conversão da pena de suspensão e advertência, que seja aplicada a pena mínima em conjunto com o 82, por se tratar de um atleta amador, apesar da categoria ser sub-20. Muito obrigada. Com a palavra, o relator para voto. Muito obrigado, presidente. Nesse caso, eu aplicaria a pena mínima de uma partida, mas eu vou converter em advertência pela primariedade aqui, também pela descrição. Houve sim, né, a jogada, o pisão, entretanto, o atleta continuou na partida, e se fosse algo um pouco mais contundente também, acredito que o árbitro escorreria na súmula, então eu acho que é suficiente aqui a advertência. Esse é o voto, presidente. Obrigada. Como voto, doutor Ricardo. Integralmente com o relator, parabenizando a todos pelas sugestões. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator, motivo pelo qual fica por unanimidade. O senhor Paulo Ricardo suspenso uma partida com partida de advertência, para cursão no 254, para o primeiro CBJD, acumulado com 82. Julgamento encerrado. Vamos agora para o quinto da pauta, processo 1455 de 2025,
pelo Paulista Sub-14, são 5 denunciados, primeira agremiação Josense, produção artigo 206 CBJD, senhor João Gabriel, do Pinda Futebol Clube, em curso no artigo 254A, parágrafo 1º CBJD, senhor Nieder Vilardi, massagista do Pinda, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, senhor Matheus Moreira, do Josense, por incursão no artigo 254A, parágrafo 1º CBJD, e senhor Thomas, também do Pinda, por incursão no artigo 250 CAPT, auditor relator, doutor Pedro, que está com a palavra para o relator. Muito obrigado, presidente. Vamos lá. Primeiro denunciado, processo 1455 de 2025. Primeiro denunciado, o senhor Leander Santos, em curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Ele é massagista do Pinda FC. Eu já vou adiantar aqui que ele é primário e ele foi expulso aqui pelo seguinte motivo: por discordar das decisões da arbitragem com palavras e gestos gritando exaustivamente muito alto. Após ser expulso, ele veio até o quarto árbitro, o senhor Júlio César Silva, e falou as seguintes palavras: fala para ele que ele é muito ruim, acabou com o jogo. Em sua saída, continuou gritando em referência a mim: você é muito ruim, caralho, vai tomar no cu. O segundo aqui pela denúncia, é a agremiação Josense, em curso aqui no artigo 206 CBJD, pelo atraso de 10 minutos, pelo motivo que foi trazido que a equipe não relacionou os atletas na pré-súmula. O terceiro aqui é o senhor Matheus Prado, a equipe do Josense. Ele foi em curso no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1º, que ele trocou socos e chutes com o seu adversário. Também o quarto denunciado foi o adversário que foi trocado socos e chutes, que foi o senhor João Camilo, também em curso no 254A, parágrafo 1º, inciso 1, ele que é atleta do Pinda FC, trocou socos e chutes com o atleta adversário. E o senhor Thomas, por último denunciado, o senhor Thomas Rosa, do Pinda FC, em curso no artigo 250. A denúncia traz aqui, então pede a condenação de todos. O senhor Leander, ele é primário, a equipe josense, ela é reincidente, o senhor Matheus, ele é primário, o senhor João, ele é primário, e o senhor Thomas também é primário. Diante disso, esse é o relatório, presidente. Obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Rapidamente, presidente. Primeiro denunciado, Leandro, massagista. O nobre relator já destacou as palavras ditas, assim como o fato dele sair gritando, gesticulando. Ato contínuo, me parece muito bem configurado o artigo 258, parágrafo 2º do CBJD, por mais que tenha sido algo que infelizmente é comum, né, os ditos por ele, mas ainda assim não deixa de ser uma ação desrespeitosa ao árbitro. A agremiação 206, aqui não vou gastar o tempo, porque quando o relógio não há como questionar, né, e nesse caso específico, o atraso de 10 minutos se deu porque a equipe não preencheu devidamente a pré-súmula como deveria ter feito, e isso acabou retardando o início da partida. Com relação ao terceiro denunciado, que foi o Matheus, e o quarto denunciado, na mesma situação, trocaram socos e chutes. Confesso que eu procurei prova de vídeo, é difícil achar prova de vídeo nas categorias de base, né? Não é possível que não... Bom, enfim, não localizei, mas me parece muito bem descrito aquilo que aconteceu, né? O primeiro denunciado, o senhor Matheus, relato do sul atrás da informação de que ao 7 ele trocou o soco do seu adversário de camisa número 15, e o juiz destaca que essa é uma situação grave. Em relação ao João Gabriel, da equipe adversária, pela mesma situação, infração grave por trocar socos e chutes com o adversário denunciado terceiro. E a infração mais leve aqui é o do Tomás, né? Uma situação 250, ele usou o braço seguramente para se desvencilhar, mas ainda assim de uma maneira desleal, digamos, e aí tomou a segunda advertência e foi excluído da partida. Então, agora a condenação de todos. Muito obrigada. Com a palavra a defesa. Obrigada, presidente. No processo
em pauta, a defesa não vai fazer nenhum apontamento sobre as capitulações trazidas em denúncia, uma vez que elas são muito claras e respeitando os termos da própria súmula. Não logrei êxito em localizar as imagens, mesmo pedindo as agremiações, nenhuma das duas possui imagens passíveis aí de refutar os teores. Com relação à agremiação do Josense com denúncia no artigo 206, houve uma falha administrativa com esse atraso específico de 10 minutos, não havendo outra alternativa que não seja o pedido de aplicação da tabela prevista por esse tribunal e que seja levado em consideração também o artigo 182. Com relação ao senhor João e ao senhor Mateus, não é bem essa ordem, mas por se tratar de ato e revide, de algo que foi capitulado como agressão física, não resta também outra alternativa a essa defensora que não seja o pedido de aplicação da pena mínima em conjunto com o 82, considerando que ambos também não possuem nenhum apontamento na ficha disciplinar. O senhor Thomas é um caso de aplicação do segundo cartão amarelo, sem grande gravidade, não houve atendimento médico ou substituição do atleta atingido, já houve a devida valoração pela arbitragem em campo. Desse modo, a defesa requer a absolvição do atleta por entender que a substituição e o consequente cumprimento da aplicação da automática já deveria ser punição suficiente, caso não seja esse entendimento, a conversão da pena de suspensão em advertência, lembrando que o atleta também é primário e de categoria de base. Já o senhor Neander, que faz parte da comissão, as falas de descontentamento ao entender dessa defensora de fato ultrapassam os limites do regramento, mas o mesmo também é primário e atuando numa categoria de base, então a defesa requer a devida conversão da pena de suspensão e advertência, que seja então aplicada a pena mínima prevista no artigo 258, em conjunto com o artigo 182. Muito obrigada. Com a palavra do Pedro Perrotta. Muito obrigado, presidente. Começando aqui pelo senhor Leander, eu aqui aplico a pena, por ser massagista, enfim, eu aplico a pena aqui de 2 partidas, e como nós temos aqui o artigo 182, então fica aqui a pena final em 1 partida de suspensão. A equipe do Josense, usando a nossa tabela referencial, que já é aplicado 182, R$300, um atraso de 10 minutos, R$3.000. A equipe de Josense apenada aqui em R$3.000 pelo atraso de 10 minutos usando a tabela referencial, que já tem aplicado aqui 182. Senhor Mateus Prado, pena de 2 partidas já combinado com 182. Também o senhor João Camilo, 2 partidas combinado com 8-2, e o senhor Thomas Rosa, que a pena de advertência pelo seguinte explicação aqui, com o braço, usou indevidamente o braço atingindo o rosto do adversário, levando a consideração que é presunção de veracidade da súmula. Esse é o voto, presidente. A tabela não tem depois. A tabela não? Ah, mudou? Terceiro não tem. Ah, então, R$1.500. Perfeito. Obrigada. Como volta? Como volta, doutor? Parabenizando a todos. Voto integralmente com o relator, que fez um excelente voto. Parabéns, doutor Pedro. Eu também vou votar integralmente com o relator. Deixa eu só fazer um adendo aqui, rapidinho, só para ter certeza do muito do em relação ao nele. Tá certo, porque é do Pinda. Só para justificar, porque eu achei que tinha atleta profissional dentro da proposição. Então, fica por unanimidade. Senhor João, suspenso em 2 partidas por incursão no artigo 254, parágrafo 1º, inciso segundo do CBJD, com acumulado por 182. Senhor Neder, por 1 partida por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso segundo, acumulado com 182. Senhor Mateus, 2 partidas por incursão no 254A, parágrafo 1º, inciso segundo, CBJD, acumulado com 8-2, e senhor Thomas, 1 partida convertida em advertência por incursão no artigo 250. E a agremiação josense, condenada em multa de R$1.500, acumulado com 8-2. Julgamento encerrado. Vamos agora para o 6º da pauta, processo 1456 de 2025, denunciado Benjamin Gonçalves da Silva, por incursão no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, pelo Paulista Sub-14. É o tutor relator doutor Pedro, que está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Processo... Como está duplicado, mas tem também o senhor Davi
Sim, é observabilismo do Brasil. Isso não, não é um material. Então, processo número 1456 de 2025. O primeiro denunciado é o senhor Benjamin Silva. Ele foi em curso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1, do senhor Benjamin, da equipe Brasilis. Pelo seguinte motivo. O denunciado foi substituído disciplinarmente por atingir seu adversário de camisa número 22 com um calço no tornozelo fora da disputa de bola. Nesse caso, eu acho melhor retirar de pauta, presidente. Porque o nosso sistema vai ficar marcado duas vezes. Duplamente. Aqui perfeito. está duplamente, né? Obrigada. Então, processo retirado de pauta. Vamos para o próximo, então, sétimo da pauta, 1457, pelo Paulista Sub-14, denunciado o senhor Jaime Bertazzi, por incursão no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º, e 258, parágrafo 2º, inciso 2º, CPJD, e o senhor Cauã Pascucchi, da Ferroviária, por incursão no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º, e 258, parágrafo 2º, inciso 2º, CPJD. Auditor relator, doutor Ricardo, que está com a palavra. Senhor presidente, processo número 1457 de 2005, oriundo de partida pelo Paulista Sub-14, entre Ferroviário e Velo Clube, ocorrido no dia 31 de agosto, no Estádio Municipal Dr. Dario Nunes da Silva. A Procuradoria denuncia o infrator Tauan Pascucci Bisoff, como incurso de 250 para o primeiro, inciso 1, e 258 para o segundo, inciso 2, ambos do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, pois o atleta, Tauan, foi substituído disciplinarmente após já ter sido advertidamente por reclamar por decisões de arbitragem com palavras e impediu uma clara oportunidade de gol, disputando a bola dentro da área penal, cometendo o pênalti e assim recebendo o cartão amarelo. Então, a súmula da partida diz: o atleta foi substituído disciplinarmente, motivo, após ter sido advertido anteriormente por reclamar com decisões de arbitragem, com palavras, e impediu uma clara oportunidade de gol, disputando a bola dentro da área penal, cometendo o pênalti e assim recebendo o cartão amarelo. A segunda denúncia é relacionada ao atleta Jaime Bertazzi Neto, esse do Velo Clube. Diz na súmula que o atleta Jaime foi substituído disciplinarmente por jogo brusco grave, acertando o carrinho por trás, com as travas da chuteira nas pernas do adversário, com uso de força excessiva. Após substituído disciplinarmente, se dirigiu a sua arbitragem e disse as seguintes palavras: vai tomar no seu cu. Por isso, denunciado como incurso de 254 para o primeiro inciso 1 e 258 para o segundo inciso 2, ambos do Código Brasileiro de Esportiva. São as duas denúncias, senhora presidente. Nós temos a ficha disciplinar da Tata Cauã, ele já foi apenado como incurso do 54A para o primeiro inciso 1 a 2 partidas de suspensão pela 4ª comissão. Já o atleta Jaime Bertazzi Neto, ele não possui antecedentes no nosso tribunal. Nós temos o relatório do diretor do jogo, a ficha da atleta Jaime, a ficha da atleta Cauã, a súmula da partida. Na súmula, senhor presidente, constam as duas substituições disciplinares. A citação válida para a sessão de hoje, temos uma, se não me engano, temos defesa. Temos defesa apresentada pela Ferroviária em prol do atleta Cauã. Pediu para ser adiado, que foi deferido, e depois veio a defesa do Cauã.
creio que não há provas a ser produzidas, além de defesa escrita já apresentada em prol do atleta Cauã. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra, a Procuradoria. Senhor presidente, doutor Ricardo, no primeiro denunciado, eu acho que eu preciso fazer uma correção, porque na verdade não são duas infrações, pelo menos porque eu estou entendendo da súmula. O Cauã Pastus de Só foi substituído por, após já ter sido advertido por reclamar com a decisão de arbitragem, a primeira infração. Ele foi substituído pela segunda, não pela primeira. Então, assim, retira-se o 250, mantém-se o 258. Aliás, retira-se o 258 para o segundo, mantém-se o 250, né? Situação típica do 250, que teve uma oportunidade clara de gol, né? Um pênalti coletivo, cartão amarelo, e foi substituído. Com relação ao segundo denunciado, Jaime Bertaz, esse sim, duas situações, né? Jogo brusco grave, acertando com um carrinho por trás, uma jogada muito temerária no futebol, né? Poderia ter causado uma lesão, o atleta atingido, com as travas da chuteira nas pernas do seu adversário, com uso de força excessiva. E após ser substituído disciplinarmente, segunda infração, se dirige ao árbitro dizendo vai tomar no seu. Então, aqui sim, 254 pela jogada violenta, 258 para o segundo CBJD, pela infração de respeito à arbitragem. Quarta condenação de ambos. Muito obrigada. Com a palavra, a defesa. Obrigada, presidente. Esse daqui é mais um caso em que a defesa fica de mãos atadas, uma vez que não existem as imagens capazes de emitir, pelo menos a questão da denúncia do artigo 254, e, consequentemente, o que aconteceu após a sua substituição disciplinar pela fala totalmente incoerente, em desacordo com o regramento desportivo. Então, considerando isso, não resta outra alternativa à defesa que não seja requerer a conversão das penas em advertência ou então que seja aplicada a pena mínima em conjunto com o artigo 182, por se tratar de um atleta amador e sem apontamento em sua ficha disciplinar. Muito obrigada. Com a palavra, o voto. Senhor presidente, vamos fazer um breve resumo da defesa apresentada pelo atleta Cauã. O atleta Cauã, ele pede, senhor presidente, ele afirma que em nenhum momento cometeu infração conforme exposto, diz que foi substituído mediante exposição do segundo cartão amarelo, uma vez ter supostamente praticado ato desleal, ao pedir uma carta de gol, dentro da área penal. Diz que não cometeu falta, que houve um erro da arbitragem. Pede absolvição e, subsidiariamente, reconhecer a pequena gravidade da infração e a aplicação da pena de advertência na forma do parágrafo 2º de 250. Também pedindo para que seja analisado conforme o artigo 182 verdadeiro. E depois eles falam também, mas isso já foi motivo de reparação pelo Dr. Rodney, em relação aos 258 para o segundo, o primeiro cartão amarelo, né? Seria o cartão amarelo, a primeira advertência. É o resumo da defesa, senhor presidente. Passo ao voto. Sem muitas delongas, senhor presidente, até porque, infelizmente, para as defesas, não houve produção de provas. Sendo assim, eu sou obrigado, como relator e como respeitador do Código Brasileiro de Esportiva, de dar a presunção de veracidade à súmula. Diante da excelente intervenção do Dr. Rodney,
que foi muito sensível ao perceber que o 258, parágrafo 2º, inciso 2, não teria fundamento para constar na denúncia. Sendo assim, o meu voto é pela condenação do atleta Cauã Pascucci Bisoff, como em curso o artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Brasileiro Esportiva, apenas suspensão de uma partida, de duas partidas, de uma partida, já com 8-2, muito também diante da idade dele e pela ficha disciplinar já contida, condenação por 254A para o primeiro inciso 1, apenas duas partidas, sendo assim, o que parece que nessa idade, sub-14, eu entendo que nosso papel é muito mais educador do que punitivo. Eu entendo que a primeira punição não educou. Então, sendo assim, vai tomar mais uma partida de suspensão para o meu voto, como em curso de 250 para o primeiro inciso 1. Já o atleta Jaime Bernardes Neto foi muito grave, né? Tanto o carrinho por trás, quanto as palavras, a ofensa dita, né? Então, eu voto para uma partida no 254, parágrafo 5, inciso 1, e também uma partida no 258, parágrafo 5, inciso 2, então somando duas partidas, reduzo com 182 para uma partida, e é assim meu voto, uma partida em cada inciso, reduzindo com 82, não seria possível. Então, não, desculpa, nesse caso tem que ser, nesse caso não teria pelo 82, né? Que a súmula, senhor presidente, ela é muito explícita, né? Jogo brusco, grave, acertando o carrinho por trás, com as travas de chuteira, nas pernas do adversário, com uso de força excessiva. Eu vou ter que dar uma partida com os 254 para primeiro inciso 1, e também uma partida Vou fazer o seguinte, senhor presidente, diante da variedade do atleta, eu vou dar uma partida no 254 para o inciso 1, só que pela paridade com o 182, eu transformo essa 254. Exatamente. Eu transformo conforme o parágrafo 2º, eu transformo em advertência. E no 258, parágrafo 2º, inciso 2, eu dou uma criança de 14 anos de idade xingando o árbitro e dizendo vai tomar no cu, eu dou duas partidas, e com 8-2 eu reduzo para uma partida. Então fica advertido pelo 254 e uma partida do 258 para o segundo inciso 2. É como eu voto. Obrigado, Ricardo. Como voto em inteira? Acompanha o presidente. Eu quero, antes de tudo, parabenizar o Ricardo, recentemente. Eu também acompanho integralmente o voto em relação ao senhor Cauã. Então, fica por unanimidade o senhor Cauã suspenso em uma partida por incursão no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º, acumulado com o outro 2. Com relação ao senhor Jaime, eu peço bem que eu vou no mesmo sentido, afinal, eu só realmente acho que a atitude do 254 entendi um pouco mais gravosa. Então, aqui, não que não seja, né, o 258, mas eu entendo aqui em duas partidas com o benefício do 82, pelo 254 para o primeiro inciso 1º, e por uma partida convertida a advertência no 258. Certo?
Julgamento encerrado. Com isso também encerramos, então, a sessão de hoje. Agradeço Poxa, eu nunca vi isso. 4 horas e também tem encerrado.